Boa noite, sou Carlos Barroso e está começando agora o Redação BH News desta quarta-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Participe conosco pelo e-mail redação@bhnews.tv.br ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Redação BH News, pelo Twitter, @Redação BH News, ou ainda pelo telefone 3264-1880. Hoje temos muitos assuntos nessa edição e vamos falar também, continuar a falar, é o assunto principal de todos os jornais, do rompimento da barragem Mariana, essa tragédia ambiental e humana. E vamos às notícias. Por causa da chuva, a capital mineira tem vários pontos de alagamento e o trânsito é lento em várias ruas e avenidas. O Rio Arrudas quase transbordou, assustando motoristas e pedestres. E, segundo especialistas, a chuva vai continuar, embora tenha dado uma parada por agora, né? Segundo o Instituto Tempo Clima PUC Minas, houve chuva forte em todas as regionais de Belo Horizonte, Contagem, Betim e Esmeraldas, assim como nas áreas da região central e noroeste de Minas. Na capital, o maior volume de chuva foi registrado na Regional Oeste, 60 milímetros. A chuva é resultado das áreas de instabilidade que atuam sobre o estado, trazendo a possibilidade de mais precipitação forte na capital. Além da chuva, a baixa visibilidade causada pela neblina coloca os motoristas em alerta para evitar acidentes. Segundo especialistas, o quadro de chuva forte vai continuar pelos próximos 5 dias na Grande BH. O Ribeirão do Arrudas foi canalizado durante o governo Hélio Garcia, talvez há mais de 20 anos, depois de uma enchente que matou dezenas de pessoas em Belo Horizonte. Agora, que eu tenha visto, eu nunca vi nesse período, depois dessa canalização, uma imagem do Rio Arrudas rebelde daquela maneira. É um perigo, né? É um perigo. E o prefeito Márcio Lacerda anunciou nesta manhã o investimento de 400 milhões de reais para obras de contenção de alagamentos em Belo Horizonte. Os principais pontos críticos que devem ser contemplados são os da Avenida Cristiano Machado, que durante muitos anos, ou talvez década, tem provocado tragédias naquela região de Belo Horizonte. De acordo com Lacerda, o edital será lançado em dezembro deste ano. Vai ser trabalhado o problema de alagamento da Cristiano Machado na região do Ribeirão Pampulha e Córrego do Onça. Outros pontos da cidade, segundo o prefeito, já estão passando por obras. No entanto, o chefe do Executivo Municipal não deu detalhes sobre os locais e o que está sendo feito, apenas números. A cidade já investiu mais de R$1 milhão em obras para evitar alagamentos. Outros 500 milhões estão acontecendo neste momento e mais R$1 bilhão estão previstos para iniciar projetos. Muitas pessoas já morreram com esses alagamentos. Recentemente, agora, 40 carros ficaram amontoados naquela região ali. Então, isso é muito difícil e eu não sei, tenho muitas dúvidas se 400 milhões de reais são suficientes para fazer alguma coisa com esse quadro de alagamento em determinados pontos de Belo Horizonte. Vamos ver. O diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, Celso Luiz Garcia, pediu ontem sua exoneração do cargo. O órgão é responsável pela fiscalização de barragens em todo o Brasil. O pedido de desligamento foi feito diretamente ao ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. A assessoria do Departamento Nacional de Produção Mineral informou que a saída de Celso Luiz Garcia se deu por motivos de saúde. Seu desligamento acontece 15 dias após o rompimento da barragem da Samarco Mineração, em Mariana, região central de Minas. A tragédia afetou diretamente os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu, deixando pelo menos 11 mortos,
12 pessoas desaparecidas e cerca de 600 pessoas desabrigadas. Já saiu tarde, não foi por causa de saúde, foi por incompetência, nem deveria ter entrado nesse cargo. Não fiscalizava nada no país. Semana passada, técnicos do Ministério de Minas e Energia divulgaram um documento falando que não há investimentos nem fiscalização nas barragens brasileiras. E a Samarco já antecipou, essa mineradora envolvida, que é o centro dessa calamidade em Minas, já afirmou que 2 outras barragens estão ameaçadas de rompimento, que é de Santarém e Germano. E a mineradora Samarco afirma que diques de rejeitos remanescentes do complexo onde ocorreu o desastre estão ameaçados. É o que eu estava falando. A temporada de chuvas é o complicador e aumenta a preocupação, como se não chovesse todo ano, né? E se romper não é por causa de chuva, não. É porque não fez o trabalho certo de prevenção, de fiscalização e de obras. Segundo a mineradora, a prioridade é consertar a barragem de Germano, que sofreu erosão. O fator de segurança da parede mais frágil da barragem de Germano é de 1,22, em uma escala cujo ideal é 2. Está abaixo do coeficiente de segurança recomendado, de 1,5, e até do considerado pela empresa aceitável em situações adversas, que é de 1,3. O trabalho de reforço das estruturas começou no dia 10. Serão necessários 500 mil metros cúbicos de terra e blocos de pedra para as barragens. Se a preocupação existe, as chuvas ainda podem agravar o problema. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para a região, que inclui Mariana, é de chuva moderada hoje, que tende a diminuir amanhã e depois, com ocorrência de pancadas, mas pode voltar a aumentar no fim de semana, com a chegada de uma frente fria que deve durar até a próxima segunda-feira. Então não pode chover mais, né? Temos de ter a maior seca da história desse planeta, porque essa empresa Samarco diz que a chuva pode afetar barragens. Naturalmente é porque não fez o serviço direito. Essa empresa, que é da Vale, de uma multinacional, quando a obra é no exterior, tem outro tipo de tratamento, outro tipo de serviço, outro tipo de prevenção. Porque lá da cadeia, e a indenização, se houver um desastre desse, não é de 1 bilhãozinho, igual está sendo estudado agora, não. São de bilhões e bilhões de dólares. E o rompimento da barragem da Samarco afeta também a educação. Alunos de 5 distritos que foram atingidos por lama de rejeitos de minério. São cerca de 400 estudantes que podem ter as férias adiadas. Os distritos de Águas, Campinas e Cláudio têm 3 escolas cada, somando 270 estudantes. No primeiro povoado, há uma unidade da rede estadual, onde estudam 117 alunos e que oferece ensinos fundamental e médio. A prefeitura explicou que as aulas nos distritos atingidos pela enxurrada de rejeitos ainda não foram retomadas por conta da queda de uma ponte que fazia a ligação entre Águas Claras, Campinas e Cláudio. Esses distritos ficam do outro lado do Rio Gualacho. Uma ponte provisória foi construída, porém a estrutura não resistiu à chuva do último fim de semana. Outra passagem está sendo erguida e deve ficar pronta até sexta-feira. A educação no Brasil já enfrenta tantos problemas e ainda tem esse aí provocado por essa calamidade em Mariana. E o Redação BH News vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco com mais notícias, comentários e entrevistas em forma de debate.